Atenção. Muito bem, nessa nova série de estudos, nosso personagem, nós vamos caminhar com Pedro, o apóstolo. Nós vamos caminhar um pouco com esse homem, que tem hora que Jesus diz, foi meu pai que te revelou, 5 minutos depois, Jesus dá uma bronca dizendo, arreda Satanás. Pedro, uma hora diz, Senhor, eu nunca te negarei e eu nunca te abandonarei. E Jesus diz para ele, Pedro, o galo não canta antes que você me negue 3 vezes. Então Pedro é aquele que faz arrombos de declaração e de repente tem momentos de dificuldade. E quando ele encontra com aqueles que vão vir para prender a Jesus, né, Pedro, arranca a sua espada e vapete na orelha de Malcolm, corta aqui. Eu acho que Pedro queria acertar, não era na orelha, mas ele não acertou direito. Então pegou aqui, pegou na orelha do cara, ou o cara tinha um capacete, bateu no capacete e escorregou a lâmina pela orelha do tal do Malcolm. E Pedro quer não, nós vamos brigar. Jesus, ô Pedro, bota aí. Bota a espada na bainha. Né? Então Pedro é um cara assim, impressionante, mas é aquele cara que quando eles estão no mar agitado, eles pensam que vão afundar, e aí eles veem um fantasma, e era Jesus que vinha ao encontro, e aí, és tu, Senhor? Jesus, sou eu, fica calmo aí, estou chegando. Mas Pedro é o único que tem coragem e fé para dizer, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Né? Olha que coisa doida. E se era um fantasma? E se fosse um fantasma? Porque Pedro está dizendo, és tu mesmo? Se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. E aí Jesus, do outro lado, diz, vem. Você iria? Eu iria. Então a gente fala muito que Pedro pisou na água e mas ele caminhou. E quando ele está caminhando, aí diz o texto que ele começa a olhar para o vento, né, para o chão que não é chão, é água. Ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para os problemas, para as dificuldades. E aí ele diz que ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Aí a gente faz um monte de pregação em cima de Pedro, que tirou os olhos de Jesus, que Pedro tirou os olhos de Jesus, mas Pedro foi o único. Pedro foi o único que andou sobre as águas. Olha, além de Jesus, Pedro foi o único. Pedro era um cara fantástico, não é? Com todas as suas lutas, lidas e dificuldades. Então nós vamos querer aprender. E quando ele escreve a sua primeira carta, e nós vamos nos deter nessa carta, versículo por versículo. Quando ele escreve essa carta, ele escreve o Pedro, eu diria, é o Pedro maduro, é o Pedro que passou por todos esses momentos de treinamento, não é? E agora ele está escrevendo a igreja, e ele está escrevendo de uma maneira tão aberta, não é? Ele tão humilde, tão sincera. Você vai gostar de ler comigo a primeira carta de Pedro. Mas hoje, até a nível de introdução, eu queria ler com você o texto de Lucas capítulo 5, quando é exatamente o momento em que Jesus está se apresentando para ele e está chamando, está vocacionando. Interessante que Mateus fala rapidinho. Mateus fala assim, aí ele viu lá Simão, Pedro e chamou. Em Marcos vai dizer, olha, venha após mim, vai ser pescador de homens. Mas Lucas registra com vários detalhes maravilhosos. E eu queria que a gente já começasse vendo esse Pedro a partir do seu chamado. A partir do seu chamado. Então abra a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia. Pega a Bíblia. Em Lucas capítulo 5, o título aqui em negrito é A Pesca Maravilhosa.
Eu não sei se eu daria esse título, né? Mas serve para ajudar a identificar as coisas. Mas olha o que a palavra de Deus fala e que coisa preciosa ela traz para nós a partir desse encontro de Jesus com Pedrão, né? Com Pedro. Diz assim, no versículo 1, aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, que era um lago. A gente chama de mar, mas não é água salgada, é água doce, não é? É um grande lago. Aqui tá bem, Lucas é bem criterioso. É o lago. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então, em primeiro lugar, Jesus está falando, está ali andando pela praia, pelo lago, e aí a multidão começa a ir para cima, a praia, a areia fica estreita, muita gente, Jesus vai ficando pressionado e tal, como é que eu vou fazer? Porque o povo vai chegando em cima de Jesus, e aí diz o texto, Lucas dizendo, tinha 2 barcos, os pescadores estavam agora limpando, lavando as redes, se ajeitando, porque eles tinham trabalhado a noite inteira, e eles estavam lá limpando, tirando sujeira, cuidando, dobrando, arrumando, organizando, talvez costurando, emendando. Eles estavam se organizando porque eles trabalharam a noite inteira. Jesus viu os 2 barcos. Aí Jesus entra no barco de Simão e pede para Simão, para ele afastar um pouquinho. Isto é, afasta um pouquinho, porque aí o povo ficava na areia e Jesus falava do barco. Pronto. Tranquilo. Então Jesus senta ali no barco de Pedro, Simão Pedro. Pedro está lavando as redes, está trabalhando e ao mesmo tempo está ouvindo. Pedro está lavando e Pedro está ouvindo. E Jesus fala. Lucas não narra o que é que Jesus está pregando. Lucas não narra isso. Diz que pregou. Versículo 4. Quando acabou de falar, né, pregou. Falou da palavra de Deus. Quando acabou de falar, disse a Simão, olhou para Pedrão que está lá, faze-te ao largo. Isto é, Pedro, vamos para fundo, vamos lá para dentro, vamos lá para dentro. Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Responde Pedro. E aí vai começar, as palavras de Pedro são fantásticas, e eu quero que você vai pegando. Respondeu Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nada. Aqui em São Francisco tem muito pescador, e agora nós estamos na época da tainha. Rapaz, o pessoal joga a rede e puxa para um lado, puxa para o outro, trabalha. Às vezes o cara leva centenas de metros de rede e aí vem arrastando, puxando da praia mesmo, vem puxando, né? Os barcos levam as redes, colocam e depois eles vão vir puxando, na expectativa de que venha peixe. Às vezes não vem nada. Às vezes vem um ou outro, às vezes vem muito peixe. Não é? Quando você trabalha, espalha a rede, isso dá um trabalho. Porque você vai jogando, né? Você pega o barco e vai desenrolando, vai jogando a rede, vai jogando. E aqui, depois eles vão puxando as redes de arrasto, como é chamado aqui. E aí eles vão, né, solta aquela rede num lago, numa área grande, e aí vai puxando, puxa de um lado e puxa do outro. Aí a rede vai vindo até a praia. E aí pega-se alguns peixes.
Agora está pegando muita tainha, uma delícia, uma maravilha, né? Aliás, vem para cá para a gente comer uma tainha, estou te convidando, né? Eu pago a tainha, pode vir, está uma delícia, né? Enfim, mas eles trabalharam a noite inteira e aí não pegaram nada. Pedro é o pescador. Pedro é o pescador. Jesus é carpinteiro. Pedro é que entende de peixe. Jesus, madeira, carpinteiro, cadeiras, banco, humanamente falando. Mas Pedro havia ouvido a palavra de Deus. Pedro tinha passado a noite inteira, isto é, o exemplo, a prática, o momento era muito triste. Quer dizer, trabalhamos, não pegamos nada. E se nós não pegamos de madrugada, não pegamos de noite, por que nós vamos pegar de dia? De dia não pega, os peixes fogem. O Pedro está enrolando, não é hora de pescar. Mas Pedro ouviu a palavra de Deus da boca de Jesus. E a palavra de Deus, por boca de Jesus, para Pedro, foi como a promessa: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele ouve a palavra de Deus e ele sabe que não tem peixe. Não tem peixe, ele é o pescador, ele passou a noite inteira, não é o horário de pescar. Mas ele ouviu a palavra. E a palavra produziu fé. E ele responde: Senhor, pescamos a noite inteira, toda noite. Nada apanhamos, vírgula, mas sob a tua palavra lançarei redes. Yes. Coisa boa, não é? Às vezes a gente faz certas coisas que não dão certo. Às vezes nós temos uma expectativa e a coisa não flui. Às vezes nós achamos que dominamos certas coisas. Achamos que nós temos o controle, nós temos a sabedoria, nós temos a técnica, nós temos sei lá o quê. E agora, desanimado, frustrado por uma noite de trabalho, Pedro ouviu a palavra. Olha que coisa maravilhosa. Por que a gente lê a palavra nos nossos cultos? Por que você tem que ler a Bíblia em casa? Por que você tem que meditar na palavra de Deus? Por que a gente tem que ler, mas não só para ser leitor, mas para ser praticante da palavra, né? Nós não podemos ser apenas ouvintes, mas temos que ser praticantes. Quando a gente é apenas ouvinte, você já sabe, lá em Mateus Jesus disse, capítulo 7, olha, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é um homem tolo, é um homem nécio, construiu a casa sobre areia. Mas aquele que ouve e pratica, isto é, ouve a palavra, vem fé, bota a fé em ação, é o homem que constrói sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Então nós temos que ouvir, então você tem que ler a Bíblia. O diabo está jogando pesado contra você, contra todos nós, para que a gente não pare na palavra de Deus, que a gente não medite na palavra de Deus, que a gente não leia. O que eu encontro de gente, não, a Bíblia é muito difícil de ler, eu não consigo compreender. Muita gente, mas é muita gente. Eu quase chego a pensar que nós somos uma igreja moderna, porém cheia de analfabetos, biblicamente falando. A gente sabe pouco, lê pouco e entende pouco. E quanto mais a gente lê pouco, saber pouco da palavra de Deus, menos fé nós temos, mais fáceis nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Né? O meu povo está perecendo porque lhes falta o conhecimento, a verdade, a palavra, a verdade que liberta.
Nós não podemos ser uma igreja de jargões. Nós não podemos ser uma igreja que só tem coisas assim repetitivas, declarações, e a gente nem sabe o peso delas. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo. Isso mesmo, tudo posso naquele. Mas você já percebeu os versículos anteriores do texto? E o que os versículos posteriores? Por que Paulo fala isso? Tudo posso naquele que me fortalece? Porque o pessoal usa o texto como jargão e aplica para um monte de coisa. Eu não vou nem discorrer sobre isso, eu quero dizer, vai lá no texto, vai lá em Colossenses, lê o texto todo. Lê o texto. E a gente parece ser uma igreja de jargão, sabe? De declaração, de pensamento positivo, mas não de palavra. Na vida, Paulo era um empresário. Pedro era um empresário. Pedro, ele tinha os seus parentes e eles tinham, vamos dizer assim, 2 barcos de pesca e eles viviam daquilo. Dominavam a sua profissão. Mas não garantia absolutamente nada. Nada. Uma certa e outra vez, alguém chegou para Jesus e disse assim, o senhor não paga impostos? Não, tinha um imposto lá do templo que tinha que ser pago. E aí, Pedro vai para Jesus, estão cobrando o imposto. Aí Jesus fala assim, Pedro, vai lá no lago, lança um anzol, joga lá, vai pegar um peixe. O peixe que você pegar, você abre a boca do peixe. Meu Deus do céu. Você abre a boca do peixe, tem 2 moedas. 2, ok? O peixe tem 2 moedas. Um peixe. Você abre a boca, pega as 2 moedas, o stater, que era o nome da moeda, e você vai lá e paga por você e por mim. Entendeu, Pedrão? Assim. Sabe quantos, sei lá, milhões de peixes tinham no lago? Milhões. Olha que coisa. Eu acho que Pedro não levou nem isca. Eu acho que Pedro pegou um anzol sem isca e jogou assim, jogou, Jesus falou, lança ali, eu vou lançar. Lançou e ele ficou lá. Porque é um milagre maravilhoso, diante de tantos peixes, tinha um peixe que tinha moeda na boca. E é exatamente esse peixe que acha o anzol de Pedro. E ele pega um peixe. Quando ele abre a boca, tem duas moedas. Ele vai lá e paga o imposto. Olha que fé. Eu ouvi a tua palavra, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então, o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. O Senhor mandou, há de acontecer. Tu és o mesmo ontem e hoje o será para sempre. Pedro, desde os seus primeiros encontros com Jesus, ele está aprendendo a ouvir a palavra de Jesus. E ele entende que a palavra de Jesus é palavra de fé. E ele sabe que quanto mais ouve a palavra, mais a fé aumenta. A ponto de quando Jesus mandar pescar e pegar um peixe, esse peixe vai ter moedas, ele vai pescar. Ele não vai ficar dizendo, não vou pescar. Não. Olha só, aqui no primeiro encontro, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Pedro já nos entende, já nos explica, já nos ensina, já fala. Às vezes as circunstâncias são contrárias a nós. Às vezes, não é? Às vezes nós estamos passando momentos difíceis, inexplicáveis, que parece que não tem solução. E de repente, você precisa exercitar a sua fé. Você tem ouvido a palavra de Deus, você tem buscado a face do Altíssimo, você tem gastado tempo, e aí você toma posse e diz sobre a tua palavra. Senhor, é para fazer? Se é para fazer, então vamos fazer. Quando nós estávamos chegando aqui em São Francisco do Sul para tentar restaurar as coisas aqui, um pastor querido perguntou assim, mas a missão Projeto Zero tem dinheiro para... Porque isso aqui estava caindo aos pedaços. Estava muito pior, muito ruim. Eu nem sabia o quanto ruim estava. Mas quando nós viemos buscar as chaves e eu cheguei aqui sem nenhum centavo,
aquela voz ecoou: mas você tem dinheiro para fazer isso aqui? E na época, quando o pastor me perguntou, querido, eu falei para ele assim: não, dinheiro a gente não tem, não tem nem um centavo. O que eu tenho é boca. O que eu tenho é boca. E eu tomo posse daquele texto: fala, enche a tua boca, abre a tua boca, porque eu vou encher. Abre a tua boca. Bom, a gente tem aberto a nossa boca. E Deus tem feito milagres em cima de milagres na arrumação desse local. Ainda tem tanta coisa para fazer, mas olha, como Deus tem usado pessoas preciosas para manifestar a sua graça e o seu poder. O seu poder. Sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Sobre a tua palavra, eu vou respirar. Sobre a tua palavra, eu vou ficar quieto. Sobre a tua palavra, eu vou esperar. Sobre a tua palavra, eu vou abençoar. Sobre a tua palavra, eu vou pregar. Sobre a tua palavra, eu vou contribuir. Sobre a tua palavra, eu vou. É o Senhor. Porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então eu preciso entender a tua palavra. Eu preciso dar passos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeira coisa que a gente está aprendendo aqui com o Pedrão é esse: Senhor, Senhor, eu trabalhei, eu estou cansado, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Isso fazendo, aqui o texto é curtinho, né? Mas você tem que imaginar. Pegaram o barquinho, Pedro levou, os outros ficaram pensando: onde é que Pedro vai? E Pedro vai indo, levando o barco com Jesus. Lá na frente, diz o texto, versículo 6, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, grande quantidade, e rompiam-se-lhes as redes. Então, versículo 7, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem, de quase irem a pique. Quase. O inesperado aconteceu na vida de Pedro. Quando ele lançou as redes, de repente começou a aparecer tanta coisa, e as redes estavam para se romper. Para se romper. E Pedro descobre uma coisa fantástica: que se ele fosse ganancioso, no sentido, são meus peixes, eu vou pagar as minhas contas, eu vou acabar com aquela dívida do cartão, ele quer, se ele quisesse só para si, as redes se romperiam e ele perderia tudo. E aí ele grita aos outros: vem cá, traz outro barco aí, corre para cá, vamos dividir esse negócio, tem abundância para todos. E aí o outro barco, os irmãos, o pessoal pega o barquinho, vai remando e sopra na vela, vamos rápido, até chegar lá. Quando chegam, conseguem segurar e começaram a pegar os peixes, jogar nos barcos e aliviando, as redes não se romperam e os barcos ficaram abarrotados. Se Pedro insiste, só para ele, só comigo, são meus peixes. Não, Pedro tem que ensinar, ele tem que entender que é preciso dividir. Pedro tem que entender que tem que ser generoso. Pedro tem que entender que tem que chamar amigos para fazer. Ali a gente liderou o projeto Nilson Braga durante muitos anos. E todos os anos a gente percebia que no projeto, naqueles 8, 7 anos que eu estive à frente, a gente lançava a rede nos lugares e muitas pessoas tomaram decisão por Jesus. Comparando, nós enchíamos as redes.
muitas pessoas, e a gente ficava feliz, 200 pessoas aceitaram Jesus. Mas a minha experiência era que as redes se rompiam. As redes se rompiam. Por quê? Porque os missionários que ficam no campo sozinhos, como é que eles iam dar conta de tanta gente? Como é que eles iam tomar conta de tantos bebês, espiritualmente falando, pessoas que acabaram de aceitar Jesus? Como é que eles iam discipular tanta gente? Ninguém daria conta disso. E a gente tentava, sabe? A gente, em todos os próximos encontros, a gente tentava fazer parceria com outras igrejas, não congregacionais, outras igrejas evangélicas. A gente ia para encontro de pastor, por favor, nos ajudem, porque quando terminar, vai ter tantas pessoas precisando ser discipuladas, que só os nossos missionários, só os nossos pastores não dão conta. Nós chamamos e convocamos os aposentados para ficarem mais algumas semanas para ajudar missionário. Nós convidamos os seminaristas para ficarem mais um tempo. Nós tentamos um monte de soluções para que as redes não se rompessem. Mas na minha expectativa, as redes sempre romperam. Muitas pessoas aceitavam Jesus, mas nós não tínhamos gente suficiente para discipular, para cuidar, para como é que fala? Tratar. Pedro aprendeu generosidade, aprendeu a dividir. O Deus que abençoa um, abençoa todos, abençoa Pedro, Deus queria tratar e está tratando com Pedro, mas ele quer abençoar muito mais. Ele quer abençoar você, quer abençoar a mim. Às vezes a gente quer reter aquilo, quando Deus diz, dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante. Espalha a boa semente. Quem semeia pouco, colhe pouco. Ah, mas eu ganhei semente, eu tenho aqui para mim isso aqui, e vai fazer falta. O nosso Deus é Deus da fartura. O nosso Deus é Deus da abundância. Deus é o Deus provedor. Ele é Senhor. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro está ensinando para nós. E as redes não se romperam. E todos os barcos ficaram cheios. Versículo 8. Tem mais coisas que Pedro aprende e nos ensina. Vendo isto o quê? A pesca maravilhosa, o milagre. Ele sabia que não tinha peixe, ele sabia que pesca-se à noite, é mais fácil, e não sei o quê, é o horário, etc, etc. E ele vendo essa multidão de peixes, né? esse enxame, ele ficou maravilhado. Aí diz o versículo 8, preste bem atenção. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Uau! Assim, eu acho que se fosse alguns empresários cristãos da atualidade, era mais ou menos assim. Olha o milagre que Jesus fez, multiplicou o nosso trabalho, nós vendemos e compramos, que coisa boa. Então a gente fala para Jesus, Jesus, seja nosso sócio. Jesus, fica conosco, porque aqui o Senhor conosco vai sempre multiplicar os pães. A nossa empresa vai de vento em popa. O Senhor vai ser o nosso sócio. E alguns até falam isso mesmo, né? Não, aqui a nossa empresa, Jesus é o sócio. Eu só não entendo como é que funciona essa sociedade, né? Porque se Jesus é o sócio, qual é a parte de Jesus? Não é? Se Jesus é sócio, qual é a parte de Jesus? Então alguns falam, não, a minha casa é do Senhor Jesus. O meu carro é do Senhor Jesus. É mesmo, seu carro. E você ajuda a carregar irmãos para a igreja, e você depois, quando termina o culto, você leva pessoas que não podem ir porque é o trânsito, porque é o transporte, você leva essas pessoas em casas, você socorre as pessoas aflitas, ou o carro que é do Senhor Jesus só serve para carregar você? Ué, então peraí,
Pode ser falar assim, é meu carro, tá bom, é seu carro. Mas quando você usa um certo jargão, não é do Senhor Jesus, deixa o Senhor Jesus então orientar. É sócio? É sócio, então que seja sócio, né? Qual é a parte? Né? Vamos lá, meio, 50%? Qual é a parte? Não, é sócio, mas é só 10%. Ah, é o dízimo. Ah, então ele é sócio porque é dízimo. Ah, tá. Ele multiplica o trabalho, ele faz você ganhar muito dinheiro, mas é só 10%. Ah, estou entendendo. Pedro não tem esse tipo de atitude. Pedro vê assim, olha, eu sei que a minha empresa hoje à noite não arrecadou nada, eu estou falido. Eu vou chegar em casa, vão me perguntar, papai, cadê a comidinha? Cadê o dinheiro para comprar isso, aquilo outro? Meu filho, aguenta aí, porque hoje à noite nós não pescamos nada, não tem dinheiro, não vendemos, não tenho nada. E o que nós vamos comer? Não sei, sobrou de ontem? Se sobrou, comemos. Se não sobrou, não tem peixe, filho, não tem peixe. Quer dizer, a coisa ia ser apertada. A coisa ia ser apertada. E de repente, Pedro vê um milagre. E a ação de Pedro e a reação de Pedro não é de dizer, Senhor Jesus, fica comigo aqui e seja meu sócio. Porque seria legal, né? Se o senhor fica aqui, o senhor podia ficar conosco. Aí, imaginou? Todo dia o tanto de peixe que a gente vai pegar, se Jesus ficar, a gente não precisa nem trabalhar de noite. Né? A gente não precisa nem ficar passando a noite na voragem do mar, no escuro. Não, já pensou? De dia. De dia. Jesus aparece e diz, vamos dar uma voltinha. E aí senta no barco, vai lá, joga a rede, pesca pra caramba, porque Jesus sabe, Jesus tem um sonar, Jesus atrai os peixes, Jesus... Então, já pensou se Jesus se torna sócio? Que beleza. Não, Pedro não faz isso, não. Pedro entendeu. Pedro entendeu que aquilo era um milagre do santo. E Pedro entendeu que ele era muito pecador. O encontro dele com Jesus, o Jesus faz o milagre e Pedro diz, uau, o Senhor é santo demais, eu não sou digno, afasta de mim. Pecador, retira-te de mim, Senhor. Eu não sou digno de estar na tua presença porque eu sou pecador. Pecador. Ele não quer engabelar Jesus, ele não quer mentir para Jesus, até porque não faz sentido. Né? Se Jesus, você sabe disso, mas às vezes a gente quer enganá-lo, né? Ah, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. E fazemos, e erramos. E tentamos negociar com Jesus. Senhor, dá para o Senhor abençoar? O Senhor podia fazer isso? E a gente não tem noção do que Pedro teve. Qual é a noção? Meu Deus, ele é tão santo, ele é tão puro, ele é tão poderoso. E eu sou tão pecador. Eu sou tão pecador. Pedro descobre isso e ele quer que Jesus se afaste dele, porque ele não é digno. Os meus olhos viram Deus, ai de mim. Lembra de Isaías, capítulo 6? Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, Santo, 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 cantavam. Eu vi o Senhor. E eu ouvi o Senhor dizer, a quem enviarei, que há de vir por nós. Eu vi o Senhor, eu vou morrer. Ai de mim, disse Isaías, ai de mim, porque sou homem de lábios imundos, lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, viram a Deus. Como pode um ser tão pecador, tão pecaminoso, ver Deus tão fogo, tão eterno, tão puro e viver? Isaías entendeu que ele morreria. Morreria. Parece que Pedro tem algo muito forte, muito semelhante. Porque Pedro vai dizer como Isaías, afasta de mim. Eu sou homem de lábios impuros, eu vou morrer.
na presença do Deus Santo. Você lembra que lá em Isaías, veio um anjo com uma tenaz, pegou uma tenaz, um negócio assim, foi lá e pegou uma brasa ardente lá do altar, pegou uma brasa do altar e veio e purificou os lábios de Isaías. E Deus aceitou o pecador purificado. Aqui tem Pedro dizendo: vai embora, Senhor, vai embora, porque eu sou pecador. Ai de mim, retira-te de mim. Sou pecador. Pois à vista, versículo de número 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, aqui é a grandeza do nosso Senhor: não temas, não precisa ter medo. Doravante, eu mudo a história de vocês. Daqui para frente, você não vai ser pescador de peixes, mas eu quero que você seja pescador de homens. Pedro é pecador. Pedro não é digno, mas o Senhor Jesus não veio para buscar saudáveis, ricos e poderosos e sábios. Ele veio para buscar o que se havia perdido. Ele veio para buscar pecadores arrependidos. Deus veio para buscar aqueles que, entendendo a santidade do momento, estão dispostos a seguir ao Mestre, a seguir a Jesus. Ele nos ama, não porque nós sejamos perfeitos, Ele nos ama. A sua graça foi abundante e derramada sobre sua vida. O que Ele convida é que você caminhe com Jesus. O que Ele faz é que vem a mim, caminha comigo. Jesus não disse que Pedro não era pecador, assim como Deus não diz que Isaías não é pecador. Não. Pedro é pecador. Que bom que Pedro sabe que é. Que bom. E Jesus quer que os pecadores caminhem com Ele. Com Ele. Ele é o caminho. Andem nele. Ele é a luz. Andemos na luz. E quanto mais andarmos na luz, isto é, andarmos com Jesus, isto é, andarmos na palavra de Jesus, quanto mais nós caminharmos, quanto mais nós obedecermos, quanto nós ouvirmos a sua voz e praticarmos, quanto mais nós estarmos andando com Ele. Senhor, ensina-me. Senhor, perdoa-me. Senhor, lava-me. Senhor, quanto mais a gente caminha, mais a luz que é Jesus, vai no caminho revelando em nós o que precisa ser mudado. A luz revela, Ele é luz. Nós andamos com Ele, e à medida que caminhamos com Ele, a luz vai mostrando: esse cabelinho seu aí tá esquisito, esse óculos seu tá esquisito, ei, cara, arruma aí, lava direito. Você escovou o dente? Escovou o dente? O dente tá sujo, limpa aí. A luz, porque se não tivesse luz, se tivesse tudo trevas aqui, se aqui tivesse tudo escuro, eu não ia perceber, nem você ia perceber como eu estou e como você está. Mas à medida que você está na luz e anda na luz, você vai percebendo que tem coisas em mim, em você, que não agradam a Deus. Lá em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 8, 9, 10, tem um texto maravilhoso, diz assim, que Deus é luz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele
e andarmos em trevas, mentimos. Trevas é sinal das coisas, eu ando não diante daquilo que está revelado, daquilo que é a vontade de Deus. Porque luz é lâmpada, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. À medida que eu vou iluminando, eu vou sabendo para onde vou andando e eu vou caminhando na luz. Isso não significa que andar na luz significa que eu não tenha pecado. Veja, até o próprio apóstolo Paulo chegou a dizer, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Cristo, e eu estou andando com Cristo. Jesus vai chamar Pedro, pecador. Jesus vai chamar Pedro, que começa a ouvir a voz de Deus e começa a brotar fé. E ele, pela palavra, lança as redes. E ele vê maravilhas porque ele crê. E ele é generoso e ele distribui. Não é só para mim, é para outros também. Então eu posso abençoar isso, eu posso repartir. E mais do que isso, ele descobre o quão sujo e pecador ele está, porque ele está diante daquele que tudo é, tudo pode. Quanto mais perto, querido irmão, meu querido que me ouve, quanto mais perto você chegar de Jesus, sim, mais a luz de Jesus vai começar a incomodar. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Quanto mais perto você estiver do Espírito, quanto mais o Espírito Santo de Deus estiver enchendo a sua alma e o seu coração, mais o Espírito vai dizer, isto fora, isto está bom, venha isto. Mais ele vai frutificar e coisas, sem menos esperar, coisas que outrora pareciam ser tão assim importantes para você, você vai descobrir, meu Deus, que besteira que eu fazia e que coisa ruim. Vai saindo da sua vida. O que Deus convida para você é, vem para mim, anda comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, então venha para o Pai, caminha comigo, caminha na palavra, ouça a palavra, aprenda da palavra. Esse é o convite que Jesus vai fazer para Pedro e faz também para você e faz para mim, para a gente andar na luz. Ah, mas eu não tenho pecado. Besteira, se você falar que não cometeu pecado, você já pecou. Quando eu ando na luz, eu descubro os meus pecados, eu descubro as minhas falhas, eu descubro as minhas mazelas, os meus pensamentos ruins, meus sentimentos destroçados, os meus vazios. E eu vou dizendo para eles, eu vou confessando para ele. Né? 1 João capítulo 1, versículo 9. Se, eu estou andando na luz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, à medida que eu ando com Jesus, a luz de Jesus vai revelando. Essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã. Caminhar com Jesus. Pedro foi convidado. E Pedro nos ensina, eu quero te convidar também, em nome de Jesus, aproxime mais da sua palavra, ouça a palavra de Deus e pela fé, creia, Deus tem o controle, Deus tem um plano maravilhoso para você, Deus sabe o que você precisa, há um vazio no coração do homem, no ser humano, que ele preenche, só ele preenche, né? Creia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, diz o salmista, e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor, descubra aquilo que ele gosta, agrada-te, deixa ele gostar e se agradar em você e ver que você está disposto a caminhar com ele na luz. Né? Confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar de toda injustiça. É uma caminhada. Pedro, chamado para caminhar com Jesus, e vai caminhar. Caminha durante o ministério de Jesus por 3 anos, não é? Caminha com Jesus. Depois Pedro tem que caminhar com o Espírito Santo de Deus. E Pedro tem que caminhar com os irmãos. Que coisa maravilhosa. Nós temos uma jornada. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o seu coração seja cheio da presença dele. E que você não desista, não desanime. Traga à memória o que te pode dar esperança. Volte à palavra. Volte e faça como Pedro. Pela tua palavra eu vou lançar as redes. Pela tua palavra eu vou cantar. Pela tua palavra eu vou pregar. Pela tua palavra eu vou contribuir. Pela tua palavra eu vou trabalhar. Pela tua palavra eu vou lavar a louça. Pela tua palavra eu vou. Pela tua palavra.
Fé. Creia. Pela mesma palavra, veja os milagres. E eu diria, queira ser seguidor, não sócio, seguidor de Jesus. Porque Pedro vai deixar tudo, deixar tudo, tudo. Porque ele queria andar com aquele que fazia aparecer peixe no meio do dia. Ele queria andar com aquele que tem solução para os problemas da alma. Ele queria andar com aquele que daria não só palavra agora de consolo, mas palavra de vida eterna. Eu quero andar com aquele que tem palavras de vida. Lembra? Um dia todo mundo queria abandonar e Jesus olhou para os discípulos e olhou para Pedrão e sua banda e disse: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem me abandonar? E Pedro diz: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido, Então fique firme, irmão, fique firme, querido. Abra o teu coração, se aproxime cada vez mais e queira caminhar o caminho proposto pelo Senhor. Deus tem um caminho para você. Deus tem caminho até na tormenta, mas Ele quer caminhar conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor caminha conosco. Ele está aí, Ele está aqui, Ele nos ama e vale a pena servir ao Senhor Jesus. Vamos caminhar com Jesus e com Pedro. Vamos ver como Jesus trabalhou na vida de Pedro. Vamos ver como Jesus discipulou Pedro. Vamos ver como Jesus puxou a orelha de Pedro. Vamos ver como Jesus ensinou. E vamos ver que homem abençoadíssimo Pedro se tornou. E é bênção para nós também. Então que Deus te abençoe. Eu quero te convidar para juntos a gente caminhar no exemplo de Pedro. Buscando a palavra. Generosidade, passos de fé, reconhecimento de que sem Ele nós não somos nada. Nós não somos nada. Mas Ele é tudo. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não desistiu de Pedro e o Senhor também não desiste de nós. Queremos te agradecer por teu imenso amor. Queremos te pedir que o Senhor, sustente a cada um agora. Que o Senhor visite a cada um. Que o Senhor fale, assim como falaste a Pedro, não temas. Não temas. Não temas. Ah, Pai, às vezes a gente teme tanta coisa. Fica parecendo que o Senhor nem está perto. Porque nós vamos deixando de ouvir e crer na Tua palavra. Então tem misericórdia, perdoa os nossos pecados. Oh, Tu que és bom, Tu que és santo. Oh, Senhor, como nós poderíamos ter tão arrogante de achar que a gente pode de qualquer maneira estar na Tua presença. Não, santo, santo, santo é o Senhor. Nós não somos nada, mas o Senhor nos tem amado. E o Senhor não nos abandona, não. O teu Filho Jesus paga o nosso pecado. Ah, que privilégio poder voltar para o Senhor, Pai amado. E que dor foi o derramar e o sofrer de Jesus para que nós pudéssemos voltar para os teus braços. Obrigado porque Ele foi fiel e foi até a morte de cruz. Obrigado porque Ele morreu a nossa morte. Dá que nós sejamos, Pai, derrama pelo Teu Espírito, que nós sejamos semelhantes a Jesus. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Dá que nós caminhemos em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Perdoa-nos, sustenta-nos, assim clamamos nessa noite, em nome dEle, em nome daquele que é, que era e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que juntos possamos caminhar. Se você quiser, pode
depois entrar em contato conosco, caso você queira dar algum testemunho ou conversar. Estamos à sua disposição. Se você quiser também, você pode compartilhar esse vídeo. Ou, se você ainda não está inscrito na nossa página lá no YouTube, ajude a divulgar, porque daqui um pouquinho essa mensagem vai estar lá no YouTube. Não é? Mas nesse momento, é o momento nosso aqui, eu e você e o Pai. Que Deus te abençoe. Ore por nós, ore pela missão Projeto Zero, ore pelo Impacto Missionário, ore pelo Instituto Missionário Projeto Zero, ore pelos seminaristas, pelos missionários em treinamento e ore por Alice, minha petitica, que está fazendo 8 anos amanhã. Beijo no coração e até quarta-feira, se Deus assim permitir. E convide outros para fazermos essa caminhada para ouvir o que Jesus quer falar e o que Pedro tem a nos dizer. Deus te abençoe. Até lá.